Deus fala conosco, né? Deus fala com os seus filhos através da sua palavra. A gente sabe disso. Deus fala conosco através da Bíblia. Não é através, hoje em dia, nos nossos dias, pela palavra de Deus, nós vemos que Deus não fala conosco através de visões, hoje. Deus não fala conosco através de sonhos. Ah, mas eu sonhei que ia acontecer. Não, mas Deus fala conosco pela sua palavra. E nós nos alimentamos pela palavra de Deus, é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor. E através da oração é que nós mostramos o quanto nós estamos alimentados na palavra. É através da oração. Porque esses são, digamos, né, é como arroz e feijão para nós. Sabe o arroz e o feijão? Se tem arroz para comer, mas não tem feijão, a gente come alegre porque Deus supriu, mas dá aquele sentimento que falta alguma coisinha. Né? E se tem o feijão, mas não tem o arroz, aí piora a situação. A oração e a palavra de Deus é a mesma coisa. É que nem a goiabada com queijo para nós, né, uai? Oração e palavra. São duas coisas que andam juntas. Por quê? Porque isso envolve comunicação com Deus. Nós ouvimos a voz de Deus e nós falamos de volta. Por isso é importante Bíblia e oração. Não só Bíblia e não só oração. Existem pessoas que têm muita Bíblia e menos oração. Mas a grande maioria dos cristãos da atualidade, eles têm mais oração e menos Bíblia. Falam muito com Deus, pedem muitas coisas para Deus, mas não buscam a palavra de Deus. E isso é um problema grave. Então a palavra de Deus ela é importante, assim como a oração também. A oração é o medidor do grau de proximidade entre nós e o Pai. É o medidor da proximidade. Quer saber como uma pessoa é próxima de Deus? Procura saber como é a vida de oração daquela pessoa. Se ela tem uma boa vida de oração, ela tem uma boa proximidade com o Pai. E quando falamos sobre vida de oração, nós não queremos dizer sobre aquela vida de oração, né, que você acorda de manhã, Senhor, abençoe meu dia. Aí chega na hora do almoço, obrigado pelo almoço, Pai. Aí chega na hora do café, obrigado pelo café, Pai. Chega na hora da janta, obrigado pela janta, Pai. Aí chega na hora de dormir, obrigado pelo dia, Pai. Isso não é vida de oração. Isso não é uma conversa com Deus. Você simplesmente está pronunciando palavras devido às coisas que Deus te deu. Oração é diferente. A oração não é simplesmente gratidão, mas é louvor. Você louva a Deus através da oração. E quando nós falamos sobre oração, nós não queremos falar também sobre aquele protocolo que nós cumprimos, né? Ó Deus, grandioso Pai, Tua é a magnificência agora e para sempre, desde os dias de Abraão, Isaque e Jacó. E não é isso, irmãos, isso também não demonstra, claro, vindo do coração sim, mas palavras bonitas não demonstram uma vida de oração. Vida de oração é intimidade, é quando você senta com Deus e vai conversar com o Pai, e aí você tem aquela liberdade, como você tem com um amigo. Sabe quando você vai conversar com um amigo seu e você diz assim, ó, pede a Deus aí para mim porque o negócio está feio, o bicho está pegando. É a mesma coisa. É como se você sentasse, chegasse, levantasse a sua voz a Deus e dissesse, Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo, o negócio está ficando feio para o meu lado, Senhor, e eu não sei o que eu faço. E aí? O que eu faço, Senhor? Me dá uma luz. E Deus ilumina os nossos caminhos, porque é o que a palavra de Deus diz. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estão vendo? Então, por isso, oração e palavra. Nós temos muitos e muitos textos nas Escrituras que nos falam a respeito de orar, que nos ensinam a orar e sobre a importância da oração. E estes textos bastam para nós. Nós não precisamos de pessoas, de frases e tantas coisas. Eu fico chocado. A gente encontra muitas pessoas colocando muitas frases sobre de outros homens de Deus.
Mas muitas pessoas colocam frase de Lutero, frase de Calvino, frase de Armínio, frase do fulano, do ciclano, do beltrano, frase do pastor tal, do pastor tal. Mas poucas pessoas, já reparou isso? Repara para você, viu? Poucas pessoas postam frases de Cristo, versículos da palavra de Deus. Parece que dá aquela impressão assim, quando a pessoa coloca um versículo da Bíblia, seja no WhatsApp ou no Facebook, ou seja onde for, quando ele coloca um versículo, uma imagem com um versículo da Bíblia, parece que a gente já passa por cima, porque é versículo, já conheço. Mas quando coloca uma frase de algum desses homens, opa, deixa eu ver o que esse homem disse, porque é alguém importante. Ué, mas o que é mais importante? Não é a palavra de Deus? Então nós não precisamos dessas frases, irmãos. Mas ainda assim nós reconhecemos que homens de Deus foram impactados. Homens não somente os que estão descritos na palavra de Deus, mas outros homens de Deus do passado e da atualidade, eles foram impactados através da oração. E eles causam impacto, né, através das suas pregações e de frases que falam a respeito de oração. Por exemplo, olha só o que A.W. Tozer, um grande escritor, gosto muito das obras dele, olha só o que ele disse: orar, orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. Isso é uma grande verdade, a Bíblia fala sobre isso, porque a oração é um exercício. Você aprende a orar, conforme a vontade de Deus. No começo você ora 1 minuto, 2, 5, e aí você vê que a sua vida de oração ela vai sendo transformada, ela vai crescendo, né? Então nós temos também ali Leonard Ravenhill, ele escreveu o seguinte: se gastássemos tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, quanto as ensinamos a cantar no coral, colocaríamos fogo no mundo. Agora, claro, esse fogo no mundo é uma metáfora, né? Faria o mundo pegar fogo, ia causar impacto no mundo, é isso que ele quis dizer. Se ensinássemos as pessoas a orar, tanto quanto ensinamos as pessoas a cantarem num coral. Você participa de um ensaio de coral, fica ali uma hora e meia cantando e ensaiando. Mas a oração é pesada. Nós temos outra também que eu gosto muito. Contra as nossas orações. Mas elas não têm defesa. Eu vou orar a Deus. Mas se eu não acho tão importante, então eu simplesmente não vou orar. Porque não é importante para mim. Obrigado. Forço menos a voz. Não é verdade? A gente não tem facilidade para falar daquilo que nós gostamos. A oração é assim. Se é um prazer ter essa comunicação com Deus, ô Miguel, deixa separada. Isso, deixa ela separada que as outras estão carregadas. Obrigado, viu? Aí depois eu vou colocar para carregar. Se nós achamos importante um bom relacionamento com Deus, nós vamos orar a Deus. Ninguém precisa chegar para nós e ficar cutucando: olha, você precisa orar, 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 você precisa orar. Não, porque a oração não é um empurrão. Sabe aquele empurrão? É que nem o famoso crente carrinho de mão. Já conhece o crente carrinho de mão? Ele só vai para frente se ele for empurrado. Carrinho de mão ele fica quietinho ali, a não ser que você pega nas duas mãozinhas dele e fala: vamos. Isso não é uma vida de oração. Não é uma vida de oração. Então todos esses homens e muitos outros homens aprenderam lições sobre oração que nós devemos aprender também, mas a fonte de todo esse aprendizado a respeito de oração é a mesma, é a palavra de Deus.
A fonte de todo esse aprendizado, de todo esse exercício de oração é a Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina que devemos orar, ensina a constância que nós devemos orar. Qual é a constância que nós devemos orar? Tessalonicenses diz: orai sem cessar. E nos ensina a maneira de nós orarmos. Porque o próprio Senhor Jesus disse que se nós orarmos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E como que nós podemos conhecer a vontade de Deus, a vontade de Cristo? Através da palavra dEle. Então a fonte é a mesma. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós encontramos aqui, nesse capítulo 17, o perfeito exemplo. Perfeito, nós nunca seremos perfeitos em nada nesse mundo. No céu, sim. Mas nesse mundo, não. Nós somos pecadores, falhos, miseráveis. E por mais que nós pensemos que a nossa vida de oração é uma vida ideal, por mais que a gente imagina que nós temos uma vida de oração exemplar, maravilhosa, amados, nós ainda estamos lá no chinelo. Porque nós estamos ainda aprendendo. E o maior ensinador a respeito de oração é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos muitos textos na Bíblia que falam a respeito das orações do Senhor. Por exemplo, em Marcos 1,35, nós vemos ali que o quanto a oração era importante, porque Marcos 1,35 diz assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, falando de Jesus, o que ele fez? De manhã, muito cedo, ainda na escuridão, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Falando a respeito de Cristo. Jesus passou uma noite inteira orando, numa certa ocasião. Por quê? Porque no próximo dia ele haveria de escolher os 12 apóstolos. Há momentos registrados nas Escrituras que Jesus estava curando e pregando e muitas pessoas ao seu redor, e daí ele simplesmente pedia licença, se retirava, deixava todo mundo lá, se retirava e ia para um lugar tranquilo, sossegado, à parte, para orar. E nós, na maioria das vezes, quando chega no final do dia, aí, se nós ouvimos a voz do Espírito Santo, para poder fazer um check-up da nossa vida, né, como foi o dia, muitas vezes nós nos encontramos na seguinte situação: puxa vida, o dia hoje foi tão cheio e tão atarefado que eu nem pude orar. O dia hoje foi tão cheio que eu nem consegui ter um tempo para orar. Ah, mas agora eu vou. Aí a gente faz quer ter aquela oração e faz aquela leitura corrida na Bíblia para tentar resgatar as horas perdidas durante todo o dia. Mas, queridos, considere uma coisa, e eu falo isso para mim: quando nós deixamos de orar e esquecemos da palavra de Deus durante todo o dia e lembramos só à noite, automaticamente nós estamos dizendo assim para Deus, não com o nosso, né, não aqui, mas aqui. Nós estamos dizendo assim para Deus: Senhor, durante todo o dia eu tive tantas outras coisas mais importantes do que o Senhor, mas agora eu vou ter um tempo para o Senhor. Agora é o nosso tempo, Deus. E nós achamos algumas vezes que parece que Deus é aquele fantoche, Papai Noel, ou não sei, parece que Deus é aquele que, na nossa mentalidade, parece que Deus é aquele que fica assim, olha, Deus talvez, né, claro, Deus está em todo lugar, mas talvez a gente imagina que Deus está lá no céu assim, né, de braços cruzados, esperando. E aí, meu filho, você vai conversar comigo? Vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Quase que, eu preciso conversar com você. Meu filho, eu preciso de você, meu filho. Eu preciso me relacionar com você. Irmãos, fala a verdade, Deus precisa disso? Você imagina Deus, pensando na lógica da soberania do Pai, você imagina Deus lá no céu olhando para nós e falando assim: meu filho, eu quero conversar com você. Parece uma esposa, né? Que nem as nossas esposas chegam para nós, né, maridão? Meu bem, eu preciso conversar.
Aí a gente fala assim, não, agora não tenho tempo. Parece que é desse jeito, não é? Parece que o negócio irmãos, é uma situação tão inusitada isso aí, né? Pensar que Deus quase que implorando para a gente conversar com Ele. Não, Deus não é assim não. Deus é aquele que escreveu na palavra de Deus, se me buscardes, me achareis. Deus é aquele que escreveu na palavra de Deus, orai sem cessar. E pronto. E aí, ao mesmo tempo, Deus é aquele que escreveu, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se não me amais, vocês não vão obedecer. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o perfeito exemplo da oração. E nós podemos aprender muito com Ele, e é o que nós aprendemos nesse capítulo. Irmãos, eu não quero discorrer todo esse capítulo. Eu espero que você prestou atenção na leitura. Se não prestou, então presta atenção na mensagem. Ainda que nós não podemos abordar todo esse capítulo. O correto aqui seria, para poder expor toda a mensagem aqui, nós teríamos que ficar pelo menos 3, 4 cultos novamente, para poder separar aqui esses trechos, porque nós não temos tempo. Mas a minha intenção hoje à noite é só dar um plano geral desse capítulo, para que você chegue na sua casa e releia o capítulo e medite nele, porque aqui no culto nós não temos tempo para essas coisas. Então a intenção é que você chegue na sua casa e faça um devocional nesse capítulo. Você sabe o que é um devocional? Devocional é aquele momento em que você vai sentar, você desliga o celular, desliga a televisão, desliga tudo, para não ficar escutando o zum do WhatsApp vibrando no seu celular, desliga de tudo. Põe as crianças para brincar, não sei, manda para casa da avó, eu não sei, mas se vira, faz alguma coisa, mas é aquele momento em que você vai sentar e ouvir silenciosamente a voz de Deus, versículo por versículo, num trecho pequeno, e entender a mensagem descrita ali, esperando que Deus vai falar no seu coração. Porque é isso que a Bíblia faz. Ela fala. Ela fala. Então, tendo dito isso, Jesus Cristo aqui, nós podemos dividir esse capítulo aqui de João 17 em 3 partes. E resumidamente as partes são: primeiro, Jesus ora sobre si mesmo, nos versículos 1 até o versículo 8. Os irmãos viram aqui, então Jesus ele ergueu os olhos, né, ele levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Que hora era essa que estava chegando? Que chegou? Que hora era essa? Você sabe que hora é essa? Quando nós estudamos a Bíblia, é bom fazer perguntas. Então aprenda isso. É bom fazer perguntas. Pai, é chegada a hora. Que hora? Aqui Jesus está dizendo que é chegada a hora da sua morte. Nós estamos aqui no capítulo 17. No capítulo 16, você lendo, você vai ver que Jesus ele já começa a preparar o coração dos discípulos para a sua partida. E ele diz: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador, e ele vai estar convosco até a consumação dos séculos. Até o final, por toda a eternidade, o Consolador vai estar com vocês. Então ele já começa a preparar os discípulos para a sua partida. Ele fala a respeito de paz e de tantas outras coisas. E aí ele chega no capítulo 17, que diz assim: Jesus falou assim. E ele falou assim o quê? O que é que Jesus falou assim e? Quando fala Jesus falou assim, não está se referindo ao capítulo 17. É como se Jesus tivesse trazido um discurso e aí o narrador dá uma pausa. Jesus falou assim. E ele levantou os olhos ao céu e disse. Então esse assim o que? É o capítulo 16. E aí então no capítulo 17, nós vemos aqui então a oração do Senhor. Já no final dessa oração, no capítulo 18, diz: tendo Jesus dito isto o quê?
O que Jesus disse? A oração no capítulo 17. A sua oração no capítulo 17. Então, tendo Jesus orado o capítulo 17, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. O que acontece logo em seguida? Jesus é traído. E aí ele começa a ser julgado, crucificado, morto. Por que é importante nós entendermos isso, irmãos? Porque como seria a sua reação nos últimos momentos de vida? Se você soubesse que estaria chegando a sua hora. Como seria a sua reação? Então aqui Jesus Cristo, nos últimos momentos de vida, ele achou importantíssimo ter o seu relacionamento com o Pai, derramar o seu coração diante de Deus. Ele já havia preparado os seus discípulos para a sua partida, agora ele estava vivenciando os seus últimos momentos de vida, e ele achou importante vivenciar esses momentos na presença do Pai, junto de Deus. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós entendemos que Jesus, ele sabia detalhadamente o seu futuro. Por quê? Porque Jesus, ele é onisciente. E deixa eu até abrir um parênteses aqui. Jesus, sendo onisciente, nós vemos nos evangelhos que ele conhecia o coração das pessoas, ele conhecia os pensamentos das pessoas, porque ele é onisciente e ele conhece o nosso pensamento nesse momento. Ele sabe a nossa atitude nesse momento. Jesus conhece a nossa vida de oração, conhece a nossa vida na palavra. Jesus conhece a nossa obediência. Jesus sabe exatamente, irmãos, quem aqui em nosso meio é salvo e quem não é salvo. Jesus sabe aquela pessoa aqui em nosso meio que já dobrou os seus joelhos diante dele, reconhecendo ele como o único Salvador. Mas Jesus também sabe aquela pessoa, se há alguém aqui em nosso meio que nunca dobrou os seus joelhos diante dele, reconhecendo ele como único Salvador. Jesus sabe. Jesus sabe se você tem certeza que você vai para o céu após passar dessa vida. Mas Jesus sabe também se você não tem certeza que vai para o céu. Mas Jesus, sabendo todas essas coisas, nós temos que considerar também que ele sabia exatamente, detalhadamente, aliás, tudo aquilo que haveria de acontecer com ele lá na cruz do Calvário, desde antes, contando com a sua traição e o julgamento, até a crucificação lá no topo do monte. Jesus sabia exatamente. Jesus sabia, escuta isso, cada falsa acusação, cada zombaria, cada xingamento, cada cuspida no seu rosto, cada tapa, cada paulada na sua cabeça, a coroa de espinhos, cada chibatada, cada pedacinho de osso e cada lâmina de chumbo, que costumeiramente era presa nas pontas do chicote, usado naquela época para as piores pessoas da sociedade. Jesus sabia a intensidade da dor, cada corte que seria feito nas suas costas, a quantidade exata de sangue que seria derramado, a pesada cruz que levaria nas costas, a dura caminhada até o topo do Monte do Calvário, a pressão física e emocional de ter que chegar até o topo daquele monte, carregando aquela pesada cruz. E não foi à toa que ele precisou de ajuda de um homem chamado Simão, o Cireneu, como você lê nos evangelhos. Então ele precisava levar aquela cruz até o topo, apesar da fraqueza física, por causa da perda intensa de sangue. Jesus sabia que ao chegar no topo do monte, teria que sentir a sensação dos pregos, atravessando os ossos das suas mãos e dos seus pés sobrepostos. Sabia também a sensação de estar pendurado, a falta de ar por causa da posição que foi colocado na cruz, e a vergonha de todas aquelas pessoas, a multidão, vendo aquele espetáculo, contemplando um homem nu, sem roupa, preso numa cruz. A crucificação de Jesus não é aquele quadro que a gente vê em que Jesus é colocado um lenço nele tampando as suas partes. Não, irmãos.
Você estuda um pouquinho só de da história daquela época, do castigo romano, você vai ver que eles tinham prazer em despir os meliantes para crucificá-los nus, para todas aquelas pessoas lá embaixo olhar a sua vergonha. Esse foi Jesus. E é interessante quando nós lemos o capítulo 17 que ele sabia exatamente cada detalhe desses eventos. Por isso essa oração em João capítulo 17, ela é chocante. Pelas coisas que ele ora. Tudo isso, toda essa situação terrível, que alguém poderia suportar, é realmente terrível. Mas sabe, apesar de tudo isso, o que realmente era pior para o Senhor Jesus, era o fato de ele ter que olhar para o céu, e como diz em Mateus 27, 46, ele teve que olhar para o céu e fez uma oração: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus disse essa frase, isso aqui não é metáfora, não é figurativo, é literal. Jesus ali pela primeira vez, desde a eternidade passada, pela primeira vez, ele se sentiu desamparado pelo Pai. Não que Deus era mau o suficiente para virar as costas para Jesus, para desprezar o seu próprio filho. Não é isso. Mas é porque naquele exato momento, como diz Isaías capítulo 53, Jesus Cristo estava levando sobre os seus lombos os nossos pecados. Os nossos pecados ele tomou sobre si. Então naquele exato momento, se o Pai continuasse olhando para o seu Filho Jesus, ele veria também os nossos pecados sobre ele. Mas Deus não pode admitir pecado, Deus não pode olhar para o pecado, Deus não pode muito menos sentir o cheiro do pecado. Então por isso que ele fez? Ele desamparou Jesus naquele momento, por um breve minuto, por um curto momento, mas ele desamparou Jesus. Por causa dos nossos pecados, que Deus não pode ver. Então, de tudo isso, todo esse sofrimento físico, emocional, isso aí foi fichinha, comparado com o sofrimento de sentir que você está conversando com o Pai, e o Pai virou as costas para você. Foi isso que Jesus sentiu. Sabendo de tudo isso, ele vai e ora João 17. Tem um livro, irmãos, que eu acho muito interessante. Caso alguém queira, eu adquiri ele em PDF, eu posso te mandar, você pode fazer a leitura no seu celular. Mas é esse livro aqui, A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. É muito interessante. Detalhes que somente alguém conhecedor do corpo humano e de suas reações poderia expor. Um cirurgião cristão escreveu um livro sobre o que acontece com o corpo humano, desde as horas do Calvário, toda aquela pressão, lá no Getsemane, do jardim, toda aquela pressão até o Monte do Calvário. Então é interessante, é um livro curto, 110, 112 páginas só, mas se quiser me fala, eu posso te mandar ele para você ler. Então é muito interessante, irmãos. Então foi isso que aconteceu. Jesus, então, ele ora por si mesmo aqui, primeiramente. Então ele fala, é chegada a hora. Glorifica teu filho. Jesus sabia que seria glorificado através da sua morte e da sua ressurreição. Como diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9. Ele diz, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele seria exaltado. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Então, através da sua morte, ele seria exaltado. Então Jesus, aqui, ele sabia que a sua morte estava chegando. Mas ainda assim, ele orou ao Pai, ele preferiu passar os momentos de vida ali junto do Pai. Jesus, ele diz ali no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É como se nos nossos dias Jesus estivesse dizendo o seguinte, Pai, eu dei glórias a ti e terminei toda a obra, a missão que o Senhor me deu para fazer, acabei. Então Jesus, ele sabia que a sua hora estava chegando. Ele sabia que seria glorificado na sua morte e na sua ressurreição. Jesus sabia disso. Por isso ele disse então,
né? Glorifica teu filho. Mas olha o objetivo: para que também o teu filho te glorifique a ti. Jesus nunca buscou a sua glória, mas a glória do Pai, até na sua morte, até na hora da sua morte. No versículo 5 diz também: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus aqui, ele está contemplando aquele momento em que ele receberia novamente aquela glória que ele tinha antes de descer a esse mundo, na eternidade passada. Ele tinha uma glória com o Pai. E aqui Jesus está dizendo: olha, Pai, então me dá essa glória novamente. E ele sabia que estava prestes a receber. Jesus também, ele afirma a sua divindade. No versículo 8, nós vimos aqui: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste, que tu me enviaste. Então eles sabem que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu saí de ti. Jesus aqui então, nesse texto, ele mostra aqui a sua divindade. Ele mostra a sua divindade. Então essa é a primeira repartição que nós encontramos nesse texto. Uma outra repartição aqui, um outro trecho, né, que nos dá uma outra parte aqui, é que Jesus, ele não ora somente por si, mas ele ora pelos seus discípulos. E essa é outra parte que torna essa oração das mais lindas. Porque Jesus, ele começa a orar pelos seus discípulos. No versículo 9 diz: eu rogo por eles. Eles quem? Os discípulos, que ele mencionou acima. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus começa a orar aqui pelos discípulos, por aquelas pessoas que depositaram a sua fé nele. E através da sua fé nele, eles conseguiram chegar até o Pai, por causa de Cristo, que é o nosso mediador, é o único mediador, é o único que pode nos levar até Deus. Igreja nenhuma faz isso, religião nenhuma faz isso, mas Cristo faz. Por isso Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo: Pai, eu não rogo pelo mundo, porque o mundo não pertence a mim. Mas eu rogo por eles, pelos discípulos. Então aqui, por exemplo, no versículo 11 ele diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Quem? Os discípulos. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então Jesus, ele começa a orar aqui pelos seus discípulos, e ele ora contra a desunião. Porque Cristo estava prestes a partir, então ele estava rogando ao Pai: Pai, ajuda eles para que eles sejam um, como tu e eu somos um, como nós somos um, que eles também sejam um. Porque depois da partida de Cristo, eles precisariam uns dos outros para se fortalecer mutuamente. Eles precisariam uns dos outros para se fortalecer, para se consolar. Então Jesus está orando aqui contra a desunião. E nós vamos ver mais adiante que ele pede novamente por isso. Nós vemos, irmãos, que Jesus, ele ora aqui por proteção contra o mal. No versículo 15... nota, nós estamos pulando versículos, nós não temos tempo hoje à noite, mas versículo 15 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E quando ele fala mal aqui, a palavra no original significa realmente a maldade, as hostes espirituais da maldade, como diz em Efésios no capítulo 6. Lembra quando fala em Efésios 6, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes e resistir no dia mau. Então é sobre essa maldade que ele está falando aqui. E ele está orando por proteção. Não é simplesmente proteção de um acidente ou de coisas que podem matar o corpo simplesmente. Mas ele está orando aqui por proteção contra o mal, contra coisas que pudessem atrapalhar o relacionamento dos discípulos com ele, com o Pai.
Então ele ora por proteção, proteção contra o mal. E ele ora também por santificação. Versículo 17, santifica-os, falando dos discípulos ainda, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus havia santificado a sua vida para que os discípulos também pudessem ser santificados. Então, tudo isso você vê que Jesus, a visão de Cristo estava sobre os discípulos, sobre aqueles que o Pai havia entregado nas mãos dele, que são aquelas pessoas que se submeteram, que colocaram a sua fé no Senhor Jesus. Eles conseguiram chegar até Deus não pelos seus esforços, mas através de Cristo. E aí, chegando até o Pai pega essas pessoas e entrega nas mãos de Cristo. É exatamente isso que diz João capítulo 9. Nós estamos seguros nas mãos de Cristo. E aí, acima de tudo, ainda tem as mãos do Pai, nos protegendo. Então ele ora por santificação. Por quê? Porque nesse mundo, irmãos, nós temos que buscar a santificação. Ser santo, abandonar o pecado, deixar de lado tudo aquilo que não presta. Mas se submeter à vontade de Deus, amar a Deus, buscar a Deus, crescer cada dia no relacionamento com Deus. Mas para isso é necessário santificação. Então Jesus, ele ora por ele ora pelos seus discípulos. Mas agora chega uma parte, irmãos, que é a minha favorita. Jesus, ele ora pelos seus futuros discípulos. No versículo 20, ele diz assim: e não rogo somente por estes quem? Os discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Nós já falamos sobre a onisciência de Cristo. E nessa mesma onisciência, nesse exato momento aqui, nesse ponto da oração, ele está lembrando de nós. Porque nós nem éramos nascidos, logicamente. Nós haveríamos de crer nele no futuro. Então ele roga por aqueles que hão de crer, ou que haveriam de crer no futuro. E amanhã, e daí para frente, aqueles que vão aceitando Jesus como Salvador, Jesus também ora por eles. Então isso aqui é maravilhoso, irmãos, saber que Jesus Cristo, ele está orando por nós. Nesse momento ele está pensando no Leandro, prestes a morrer. Jesus está pensando no Leandro. Jesus está pensando na irmã Ana Maria. Já pensou? Momentos antes da sua morte, quem sou eu? Para ele pensar em mim, prestes a morrer. Mas ele está pensando em mim nesse momento. Está pensando na Ana Maria, está pensando no Miguel, está pensando no Renan, está pensando em cada pessoa, irmãos, cada pessoa. Coloca o seu nome aqui. Eu poderia colocar, agora me vem em mente, e não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também pelo Leandro, que pela tua palavra há de crer em mim. No mês de dezembro de 1996, o Leandro, ele vai crer em mim, e eu oro por ele. Fala a verdade, irmãos, quando a gente pensa por esse lado, nesse texto, isso aqui não te traz alguma coisa no seu coração? Você não sente nada? Você não sente uma alegria? Você não sente uma satisfação de saber que nesse momento Jesus, ele está com o seu nome no coração dele? Rapaz, eu não sei nem como é que expressa isso. E prestes a morrer, tanta coisa que ele poderia pensar. Ele poderia ficar pensando em todo o sofrimento que ele sofreria, em toda a dor, todo o machucado, todo o corte, todo o sangue. Ele poderia estar pensando em tudo aquilo. Mas ele está pensando em nós, nesse momento. Ele está pensando em nós aqui. E quando fala a respeito de nós,
Ele continua orando por nós. E eu estou finalizando aqui já. Quando ele ora por nós, ele ora pela nossa união. A união dos filhos de Deus, daqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Sério, ele ora por isso. No versículo 20 nós lemos: eu rogo por aqueles que hão de crer em mim. Para quê? Versículo 21, continuando. Para que todos sejam um. E não é só isso não, ele ainda dá um exemplo aqui, ele ainda faz uma comparação. Que tipo de um é esse? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Em que também eles sejam um em nós. Um em nós. Cristo e o Pai eram um. Cristo deseja que nós sejamos um. Como Ele e o Pai são um. São um. E nós sendo um, nós também seremos um com Cristo e o Pai. Consegue entender isso? Eu espero que sim. Eu não sei se eu soube me expressar aqui. Eu fiz uma bagunça de palavra aqui que... Entendeu isso? É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Essa é a oração. E nós encontramos, irmãos, o objetivo de tudo isso no final. Para que isso? Para que nós temos que ser unidos em nós, uns com os outros, e também com o Pai e o Filho? Para que isso? Final do versículo 21. Para que todo o mundo creia que tu me enviaste. Por quê? Porque é assim que o mundo vai ver Cristo, através da nossa união uns com os outros e com o Pai e o Filho. É assim que o mundo vê Cristo. Por que o mundo não vê Jesus hoje? Porque faltam crentes unidos entre si e unidos com o Pai. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, é impossível você ser unido com o Pai e não ser unido uns com os outros. É impossível. Escuta isso, é impossível. Porque tantas pessoas, mas Deus é tudo para mim, eu amo a Deus, e eu busco a Deus, e eu sempre oro a Deus, e Deus é maravilhoso e tudo mais, mas eu não amo meu irmão, mas eu não perdoo meu irmão, mas eu não dou bem com meu irmão, mas eu não aturo meu irmão, mas eu não sou chegado naquele ali, porque ele é ele é chato, aquela ali é cri-cri, não, aquele ali eu não gosto muito dele, não, eu dou bem com ele, mas é assim, ele lá e eu cá. Queridos, isso é impossível. A Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Temos comunhão uns com os outros, se andarmos na luz. Então, se eu não tenho comunhão com você, ou você não tem comunhão comigo, significa que um de nós, ou os dois, não estamos andando na luz. E automaticamente, não existe união com o Pai. Somos filhos de Deus. Não perderemos a nossa salvação, porque ela é eterna, dada por Cristo, pela obra de Cristo, não nossa. É vida eterna. Mas aquela união íntima com o Pai, aquele relacionamento íntimo com o Pai, nós não teremos. Somos filhos, mas nem todo filho tem um bom relacionamento com o Pai, não é verdade? Então isso é importante, irmãos. É muito importante. O mundo vai crer. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem vai ser glorificado? O Pai, pelas nossas boas obras. Em João 13,35 diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Eu acredito, irmãos, do fundo do meu coração, infelizmente, eu acredito. E você não tem que concordar comigo, porque não é nada bíblico, é simplesmente um parecer. Eu acredito que existem muitas pessoas que não chegam até Jesus Cristo por causa do mau testemunho de muitos crentes, que não se dão bem entre si. Crentes que não se perdoam. Crentes que vão conversar com incrédulos e vão falar mal da igreja.
Mulheres que vão conversar com incrédulos e falam mal do marido. Marido que vai conversar com incrédulo e fala mal da esposa. Pessoas que vão conversar com incrédulos, com pessoas que não têm Jesus, e eles vão reclamar da vida. E aí as pessoas vão simplesmente olhar e falar assim, puxa, mas você não é crente, né? Não é como o mundo fala, né? Você não é evangélico lá daquela igreja e está reclamando tanto da vida, reclamando da esposa, do marido, da época que está difícil, da falta de dinheiro, disso, daquilo, da saúde. Ah, eu vou te falar, eu não vou querer esse Jesus que você tem, não. Se Jesus não consegue te abençoar nem você que está dentro da igreja, quanto menos a mim que estou fora da igreja. Então isso é importante, irmãos. Ele ora por isso, Jesus. No versículo 23, ele disse, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Através da união. O mundo conheça que tu me enviaste. E não é só isso não. E que os tens amado a eles, como tu me amaste a mim. Através da nossa união, o mundo vai ver que Deus enviou Jesus. E que Deus nos ama. É o que fala no versículo. Então isso aqui é muito importante, irmãos. Jesus, ele ora pela nossa união. Ele ora pela nossa comunhão com Ele. Nós vimos no versículo 26. Versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Isso é o que? É comunhão, estar com Jesus. Agora, é claro, Jesus está em todo lugar, mas aqui ele está dizendo, olha, para que eles andem comigo, andar com Cristo. E ele ora também pelo amor de Deus em nós. No versículo 26, para finalizar. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. Para quê? Para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então aqui Jesus ele não está se referindo ao amor de Deus por nós, porque o amor de Deus ele é perfeito por nós, que somos seus filhos. Deus nos ama perfeitamente, mas ele está falando aqui não o amor de Deus por nós, mas o amor de Deus em nós. Porque como que é o amor de Deus? Como é que você descreve o amor de Deus? É o chamado amor que a palavra de Deus usa, aquela palavrinha bem conhecida grega, né? Que é o amor ágape. Esse amor ágape, a palavra de Deus, quando ela menciona esse tipo de amor, ela está querendo dizer aquele amor incondicional, aquele amor que não depende das circunstâncias, aquele amor que não depende do que aconteça, nem do que façam contra mim ou contra você. Esse é o amor de Deus. Considera, irmãos, quantas vezes nós pecamos durante o dia, quantos maus pensamentos nós temos, quantas más atitudes, quantas iras, quantas vezes a gente fica com raiva, quantas vezes a gente fica decepcionado, quantas vezes a gente reclama de certas coisas, do arroz que está com muito sal ou do arroz que está sem sal, quantas vezes a gente reclama de coisas tão pequenininhas, mas tudo isso é pecado diante de Deus. Então quantas vezes nós pecamos? E a pergunta que surge é, Deus deixa de te amar? Você deixa de ser filho de Deus? Não. Aí nós chegamos diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, Senhor, nos perdoa. E a palavra diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse tipo de amor, Jesus está falando para que nós tenhamos. Para que o amor com que me tens amado, ou seja, o mesmo amor com que o Senhor me amou, Pai, também esteja dentro deles. Esse é o pedido de oração de Jesus. Irmãos, o Pai espera que nós sejamos unidos. Jesus ora pela nossa proteção do mal, que tenhamos uma vida santa, que tenhamos comunhão com Ele, que o amor de Deus esteja em nós. Essa é a forma com que, conforme as mesmas palavras de Cristo, o mundo conhecerá que Deus enviou Jesus através de nós. Através de nós. E aí,
Por isso, irmãos, que essa oração de Jesus, tem outros momentos que Jesus fez orações, mas essa oração aqui, ela é singular. Amém?